Olá pessoal, bem-vindos ao Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e nós estamos retomando esse processo, esse projeto maravilhoso. Então não esqueçam de curtir a nossa página, faz a tua inscrição aí, ok? Faz agora a tua inscrição e vamos começar com demografia, o estudo de população. Por que com demografia? Porque é o principal conteúdo abordado nas provas de geografia, PUC, URGS, Enem, enfim, dos assuntos mais cobrados. Mas o que é demografia? O que eu preciso saber sobre demografia? Demo, povo, grafia, estudo. Então nós vamos estudar a dinâmica populacional. Por isso que às vezes é considerado um tanto complexo, digamos assim, porque nós vamos observar distribuição da população, envelhecimento, natalidade, mortalidade, a idade da população, o processo migratório. Nós vamos observar onde é que nós temos maior concentração populacional, menor concentração populacional. Nós vamos falar aqui de conflitos, isto é, então um assunto extremamente dinâmico, algo que não é estático e nós precisamos observar essas grandes mudanças. Perfeito? E nós vamos começar falando dessa população que não está distribuída de forma homogênea no espaço. Perfeito? Ela está distribuída de forma desigual no espaço e nós devemos considerar, e muito como um divisor de águas, a Revolução Industrial. Sim, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, acompanhada também da Revolução Agrícola, da Revolução Sanitária também. Perfeito? Porque nós tivemos mudanças de comportamento a partir daí. Nós vamos inserir tecnologia, nós vamos inserir técnicas nesse meio. E isso representa a mudança de comportamento. Vocês querem um exemplo? Na pré-revolução, não existia uma preocupação com escovar os dentes, lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool, como nós fazemos hoje em dia. Isso representa uma mudança de comportamento, assim como representa também um número menor de doenças, uma redução na taxa de mortalidade. Isso faz toda a diferença e é isso que nós precisamos observar, ok? Então vem comigo que nós vamos começar a falar desta população, analisar a distribuição no mundo, observar que o crescimento populacional é desigual no tempo e no espaço, falarmos desses principais conceitos e nós vamos começar aqui com o conceito de populoso e povoado. Primeiro deles, o populoso. Mas como é que eu vou classificar um país populoso, se ele é populoso ou não? A partir da população absoluta. Então, o que é população absoluta? É o número total de habitantes de um determinado lugar. Número total de habitantes de um determinado lugar. Um exemplo, qual o número total de habitantes do Brasil? 209 milhões de habitantes. Estimativa 2019, perfeito? Ok? Então, a partir do número total de habitantes, nós vamos classificar se o país é populoso ou não. Perfeito? E aí agora o Vini e o Fábio vão saltar essa imagem para vocês na tela. Observem as maiores populações do mundo, pegando ali uma estimativa 2019. Então vamos observar. Índia, 1.394 milhões de habitantes. É o país mais populoso do mundo, mas muita cautela, sim, muita cautela com a China. Por quê? Porque a China vem apresentando uma redução no seu crescimento populacional e a Índia vai ultrapassar a China com a maior população, perfeito? Então aproveito aqui para chamar atenção, para diminuir um pouco o tom de voz, não desiste, não sai daí não, fiquem atentos, vamos observar essa tabela. Índia, 1.343 milhões de habitantes. Estados Unidos, 328 milhões de habitantes. Indonésia, 268 milhões de habitantes. Brasil, 209 milhões de habitantes. A partir desse número absoluto, que é isso que vocês estão vendo aí na tela, nós vamos classificar se o país, se ele é populoso ou não. Perfeito? Entenderam o raciocínio? É isso, tá? Então, população absoluta, ok? Aproveito para chamar a atenção de vocês, se vocês observarem agora as canetas que vocês estão usando, o estojo, o teu tênis, teu casaco esportivo, o teu boné, o teu celular, pega atrás do teu celular e perceba lá, olha atrás dele lá para ver onde é que está escrito a indústria, a montagem. Ou vai estar a indústria brasileira, ou vai estar a China, ou vai estar algum país do Sudeste Asiático. O que eu quero dizer com isso? Se vocês observarem nessa tabela, China e Índia, nós estamos falando mais de 1 bilhão de habitantes, cada um deles. Mais de 1 bilhão, nós estamos falando aqui, pelo amor de Deus, nós estamos falando de mais de 3 bilhões de habitantes. A fábrica do mundo. Isso já foi questão do Enem, isso já foi questão da URGS. Para a gente observar que na Ásia, no Sudeste Asiático, nós vamos ter uma grande concentração populacional. Digo mais,
Num círculo, se nós pegarmos Índia, Sudeste Asiático e China, nós temos mais gente dentro desta região do que no restante do mundo. Então percebam aqui nessa imagem, Vini, Fábio, saltem a tela aí, por favor, amplie essa imagem para nós. Reparem aqui a Índia, onde está esse enorme amarelo aí, pegando a Índia e a China e o Sudeste Asiático. Se eu colocar aqui um círculo, nós vamos ter mais gente ali do que no restante do mundo. Portanto, sim, a grande fábrica do mundo. Prestem atenção, ok? Por isso que muitas empresas migraram para essa região, um processo de descentralização. Por isso que é importante estudarmos população, ok? Agora, o outro conceito que nós vamos observar é densidade demográfica ou população relativa, que é o número médio de habitantes por quilômetro quadrado. Então, lá no população absoluta é o número total. Agora nós vamos falar do número médio da distribuição da população. Por que nós não temos uma distribuição homogênea no espaço ou no mesmo país? Porque chove demais numa determinada região, ou porque chove de menos, ou porque é muito alto, ou porque nós temos uma gigantesca floresta, ou porque não tem indústria. Então, esses fatores eles vão acabar influenciando na distribuição populacional. Perfeito? Então, reparem aqui, densidade demográfica. Como é que funciona esse cálculo? Nós vamos pegar a população absoluta, aqui eu vou trazer o exemplo clássico, Mônaco. Nós vamos ter em Mônaco, vou arredondar, ok? Vou arredondar, 40 mil habitantes em Mônaco. A área, o território de Mônaco é de 2 quilômetros quadrados. Então, nós vamos dividir a população absoluta de Mônaco, 40 mil, por 2 quilômetros quadrados. Nessa conta, nós vamos ter 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é a população relativa. Então, nós vamos pegar a população brasileira, 209 milhões de habitantes, e nós vamos dividir a população brasileira pela área. A área, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. Perfeito? É assim que funciona para nós analisarmos a população relativa à densidade demográfica. Vini, Fábio, amplia a imagem para nós, por favor. Vamos pegar lá, Rússia. População absoluta, 142 milhões de habitantes. É o maior país do mundo em extensão territorial, aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, perfeito. E aí nós vamos ter uma média de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso mesmo, é vazio, não tem ninguém. Então, um país ele pode ser populoso e não ser povoado, como é o exemplo dos Estados Unidos. E aqui é com uma base, a estimativa, levantamento de dados de 2012. Reparem, Estados Unidos, 322 milhões de habitantes. Estados Unidos, ele é populoso. Dividindo pela área, nós vamos ter uma média de 33 habitantes por quilômetro quadrado. Então, os Estados Unidos, ele é populoso, mas não é povoado. Brasil, 202 milhões de habitantes. Estimativa 2012. Dividindo pela área, pelo território, nós vamos ter uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas no Rio de Janeiro tem muito mais gente. Sim, é verdade, tem muito mais gente. Nós vamos ter no Rio de Janeiro 300 habitantes por quilômetro quadrado. É o estado mais povoado do Brasil. Em compensação, em Roraima, nós vamos ter uma média, claro, isso antes da migração, da entrada dos venezuelanos, uma média de 1 habitante por quilômetro quadrado. Em Rondônia, Acre, uma média de 1 habitante por quilômetro quadrado. Perfeito? Mas a média geral é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Perfeito? Então, para a gente ter uma ideia da distribuição populacional. Os continentes, agora, levando em conta a população absoluta dos continentes. Continente africano, com 1 bilhão de habitantes. É o continente com a maior taxa de natalidade. Continente americano com 925 milhões de habitantes, perfeito. A Antártida com 4 mil pessoas, isso no verão, porque também se tornou turístico, e cerca de 900 pessoas no inverno, que é extremamente rigoroso, mas faz muito frio. A Ásia, 4 bilhões de habitantes, por isso que é a fábrica do mundo. Perfeito, para não citar marcas de produtos, mas reparem a quantidade, a gama de produtos são produzidos lá, ok? Europa, 749 milhões de habitantes, Oceania, 36 milhões de habitantes. Agora o Vini e o Fábio vão ampliar essa imagem na tela e aí vocês vão perceber o seguinte. As áreas mais clarinhas, o amarelinho clarinho, nós vamos ter menos de 1 habitante. E a área mais avermelhada, laranjada, nós vamos ter ali um pouco mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aí vocês já estão reparando que nós temos uma ocupação desigual no espaço. Nós vamos ter áreas mais concentradas, como o Nordeste dos Estados Unidos, Leste dos Estados Unidos, o Sudeste,
do Brasil, a parte ali da Nigéria, né, a África Ocidental, a Europa, Índia, o leste asiático, Japão, com grandes concentrações populacionais, perfeito. E aí agora vocês estão observando lá na Austrália, a terra do canguru, lá na Austrália, tá? Do mar de corais maravilhoso, não, aquele coral maravilhoso, mar de coral maravilhoso, dos animais mais perigosos do mundo. Tá? Vocês estão observando um vazio, porque tem um amarelinho clarinho. Aí nós vamos lá para o Canadá, outro país maravilhoso, com enorme índice de desenvolvimento humano, perfeito, ótima qualidade de vida, mas também um vazio. Por que nós temos esse vazio no Canadá? Porque faz muito frio. Por que nós temos o vazio na Groenlândia? Porque faz muito frio. Na Islândia, porque faz muito frio. No norte da Rússia, porque faz muito frio. Na Noruega, porque faz muito frio. E na Austrália, então? Porque nós temos desertos. Então, o conceito que eu estou trazendo agora para vocês dessa distribuição populacional, e aí vocês estão, né, com os olhos atentos, não sai daí, sem desculpas, no Brasil, e aí a gente tem uma parte amarelinha clarinha onde está vazio. O que tem ali? Florestas. Então, nesse conceito agora, quando nós temos grandes concentrações populacionais, nós chamamos essas áreas de quase que eu falo uma bobagem aqui, nós chamamos essas áreas de ecúmenos, áreas ecumênicas. Então, uma área ecumênica é quando nós temos uma grande concentração populacional. Mas o que leva a esta grande concentração populacional, este ecúmeno? No caso, o relevo, planícies, áreas com bacias hidrográficas, com rios, porque nós precisamos de água para, né, o nosso consumo, nossa cultura, a nossa indústria, perfeito, lazer, ou temperaturas amenas, ou indústrias, o fator econômico, também o fator cultural. Isso leva e isso favorece a ocupação. E aí nós vamos ter um ecúmeno, áreas ecumênicas, grandes concentrações populacionais. São os fatores favorecedores. Perfeito? Agora, os vazios demográficos, essas áreas mais clarinhas, nós vamos ter um vazio ali porque ou é muito quente, ou muito frio, ou muito seco, ou muito alto, no caso o relevo, né? Ou porque nós temos guerras, conflitos, e aí nós chamamos de anecúmenos, áreas anecumênicas, né? Então, as regiões polares, os desertos, né? As cordilheiras, os dobramentos modernos, as montanhas, zonas de guerra, zonas de crises, vão dificultar essa ocupação que nós chamamos de fatores limitativos, portanto, anecúmenos, perfeito? Considerados vazios demográficos. Aqui exemplos, florestas, o Vini e o Fábio estão soltando a imagem na tela para vocês, das florestas, desertos, perfeito, e também montanhas, são os nossos vazios demográficos. Por isso, né, que essa ocupação é desigual, isso deve ser levado em conta. Perfeito? Então, não esqueçam desses fatores, tá? O outro aspecto que a gente deve considerar dentro dessa população, ocupação, é o conceito superpopuloso ou superpovoado, mas muito cuidado. O Japão é um país populoso e um país povoado também, mas o Japão não passa por carências estruturais, ele consegue atender às demandas básicas da população, o Japão. Estados Unidos, apesar de toda a desigualdade que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, com 328 milhões de habitantes, Estados Unidos tem uma infraestrutura básica e ele atende sua população. Então o conceito de superpopuloso, superpovoado, ele não está atrelado a uma questão quantitativa, muito cuidado. Eu até baixei o tom de voz aqui para que vocês prestassem mais atenção, ok? Então, o conceito superpopuloso, superpovoado, ele está atrelado à incapacidade do governo de atender às demandas básicas da população. Ok? O exemplo, Somália, Índia, Bangladesh, é quando, né, o governo não consegue atender às demandas básicas da população. Ok? Vini, Fábio, solta a imagem na tela. Reparem, né, a carência estrutural envolvendo mobilidade. Como é que um país atende toda essa população? Eu sei que chama atenção a questão quantitativa, mas é pela incapacidade de atender todas essas necessidades. Aí, o exemplo Somália, Índia e Bangladesh. Ok? Acabou, pessoal. Sinto muito. Então, até a próxima. E não esqueçam, pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Faz a tua inscrição lá. Valeu, até a próxima aula. Beijo enorme.